A virada do ano no restaurante mais chique de São Paulo. Raquel Carter, CEO bilionária, 3 vezes na capa da Forbes, ficou parada no balcão da recepção e ouviu as palavras que nunca imaginou. Nenhuma mesa disponível. Ela podia comprar o prédio inteiro, mas não conseguia comprar um lugar para sentar. Enquanto Raquel virava para a porta, passando por famílias rindo com champanhe e crianças contando segundos pro ano novo. Um homem e sua filhinha se levantaram de repente. Ele olhou direto para ela e acenou. Porque um gesto tão pequeno mudaria tudo naquela noite? Raquel Carter já tinha entrado em salas de reunião, onde bilionários ficavam calados. Ela já tinha encarado investidores, 2 vezes mais velhos que ela, e feito eles piscarem primeiro. Mas ali no balcão do Le Jardin, na virada do ano, ela sentiu algo estranho subindo pela espinha. Desamparo. O maitre era jovem e elegante, profissionalmente arrependido. Ele sorriu daquele jeito que a gente sorri quando entrega uma má notícia para alguém que acha que vai aguentar. Raquel não estava a fim de aguentar. Ela tinha deixado a assistente em casa, sem motorista esperando lá fora, sem reserva feita com semanas de antecedência, porque nunca imaginou que precisaria. Aquela noite era para ser diferente. Ela queria ser só uma mulher, jantar sozinha. Por escolha. O restaurante brilhava como uma caixa de joias. Lustres de cristal jogavam luz em toalhas brancas. Famílias ocupavam todas as mesas. Crianças de vestido de veludo. Casais se inclinando sobre taças de vinho. Risos rolavam pelo salão em ondas, confortáveis e fáceis, como gente que pertence uma à outra. Raquel ficou na beirada de tudo isso, segurando o casaco, sentindo o peso de olhares que não a reconheciam. Ela já tinha sido capa da Forbes 3 vezes. Aqui, ela era só alguém sem reserva. O maitre apontou vagamente pro bar. Disse que ela podia esperar, mas deixou claro que nada ia liberar. O tom era gentil, mas firme. Raquel entendia de tom. Ela mesma usava esse tom 1000 vezes. Era o tom de porta fechando. Ela pensou em oferecer dinheiro. Podia triplicar o preço da mesa. Podia comprar a noite inteira de alguém e tomar o lugar. As palavras subiram na garganta, mas não saíram. Comprar a entrada só ia confirmar o que ela já sentia, que ela não pertencia ali, não naquela noite. Raquel virou pro exit. Andou devagar, o salto batendo no mármore, cada passo parecendo uma pequena derrota. Ao redor dela, o restaurante pulsava com um calor que ela não conseguia tocar. Um pai servia espumante sem álcool pro filho. Uma avó limpava a glacê da bochecha de um netinho. Um casal ergueu as taças e brindou. Suave e certo. Raquel tinha construído um império. Tinha moldado mercados, lançado produtos, mudado indústrias, mas não conseguia comprar um jeito de entrar nisso. Não conseguia negociar uma família. Ela estendeu a mão para a maçaneta da porta. Ar frio escapou pela fresta, cortante na pele. Lá fora a cidade brilhava com uma luz debochada. Em todo lugar, gente comemorando. Em todo lugar, gente tinha alguém. Raquel apertou o casaco. Ia para casa, ia se servir um uísque e sentar na janela para ver os fogos sozinha, como tinha feito nos últimos 4 anos. Tava tudo bem. Ela tinha escolhido essa vida. Trocou proximidade por controle, e o controle a tornou imbatível, intocável. Aí ela ouviu uma vozinha clara, curiosa, cortando o barulho. Voz de criança. Raquel olhou para trás sem querer, perto do centro do salão. Uma menininha estava de pé na cadeira, uma mão agarrando a borda da mesa. Devia ter uns 6 ou 7 anos. Cabelos cacheados escuros presos com uma presilha brilhante. Ela encarava Raquel diretamente, não com reconhecimento, não com pena, só com aquele olhar aberto. Que criança dá pras coisas que confundem. A menina puxou a manga do homem ao lado dela. Ele era alto, ombros largos, camisa social simples, bem passada, rosto que carregava peso quieto. Olhos cansados, mãos fortes. Ele olhou para a filha, depois seguiu o olhar dela, até onde Raquel estava parada na porta. A menina disse algo que Raquel não ouviu. O homem se abaixou, escutando. A expressão dele mudou. Surpresa, talvez, ou hesitação. Olhou para Raquel de novo, mais demorado dessa vez, e algo passou pelo rosto dele, que ela não soube nomear. Aí ele se endireitou. Olhou para a cadeira vazia na frente dele. Olhou de volta para Raquel, e devagar levantou a mão, e acenou. Não foi um gesto grande. Não foi confiante.
A mão subiu hesitante, quase desajeitada, e ficou ali só um segundo, antes de voltar para a mesa. Mas foi inconfundível. Um convite. Raquel ficou completamente parada. Ela não entendia o que estava acontecendo. Gente não a convidava para nada. Gente pedia coisas para ela. Aprovação e investimento tempo. Mas ninguém simplesmente acenava para ela dividir a mesa na virada do ano. A menininha agora sorria, balançando levemente na cadeira. Acenou também, as duas mãos no ar, como se Raquel fosse alguém que ela estava esperando. O homem disse algo para ela, baixo e gentil. A menina sentou de novo, mas continuou olhando. Raquel sentiu todos os olhos do salão virarem para ela. O maitre percebeu. Um garçom diminuiu o passo perto da cozinha. Uma mulher na mesa ao lado cochichou pro marido. O instinto de Raquel foi sair correndo, ir embora com a dignidade intacta, e fingir que aquele momento nunca existiu. Aceitar ajuda de estranhos era admitir que precisava. Era sentar numa mesa onde ela não controlava, onde não ditava as regras, onde, pela primeira vez em anos, seria só uma convidada. Mas a mão dela já tinha soltado a porta. Os pés já tinham virado. Ela andou de volta pelo restaurante. Passando pelas mesas cheias de família. Passando pelo maitre que pareceu surpreso. Passando pelo zumbido de conversa, que pareceu parar e depois recomeçar ao redor dela. Chegou na mesa onde o homem e a menininha esperavam. De perto, ela viu que o vestido da menina estava um pouco amassado, como se tivesse vindo na mala. A gravata do homem estava torta. 2 travessas na mesa meio comidas. Um copo d'água. Um suco rosa com canudo. O homem se levantou quando ela chegou. Não estendeu a mão. Só apontou para a cadeira na frente dele. E disse com uma voz cuidadosa e gentil, que tinha uma cadeira sobrando. Se ela quisesse. Raquel olhou para ele. Olhou para a menina que sorria como se essa fosse a melhor ideia que alguém já teve. Olhou para a cadeira vazia. E pela primeira vez em muito tempo, Raquel Carter fez uma escolha, que não tinha nada a ver com estratégia. Ela sentou. A menina se apresentou na hora. O nome dela era Sofia. Tinha 7 anos e meio. Gostava de unicórnios, de ciências e de macarrão com queijo. Nessa ordem, ela falava como criança fala, quando não tá se apresentando para os adultos. Rápido, honesto, sem filtro. Perguntou se Raquel gostava do restaurante. Se ela estava sozinha. Se ela tinha filhos. Raquel respondeu baixinho, sem saber como acompanhar a naturalidade da menina. Sem filhos. Sim, sozinha. O restaurante era lindo. O homem finalmente falou. O nome dele era Carlos Mendes. Não explicou por que tinha acenado. Não pediu desculpas pela invasão. Nem fez piada para aliviar o estranho. Só disse que foi um prazer conhecê-la. E perguntou se ela já tinha comido. Raquel disse que não. Carlos chamou o garçom sem hesitar, como se convidar uma estranha para a mesa. Na virada do ano fosse a coisa mais natural do mundo. Raquel ficou com as mãos cruzadas no colo, o casaco pendurado no encosto da cadeira. Sentia-se desajeitada, exposta, como se tivesse entrado na vida de outra pessoa, e não soubesse o roteiro. Mas Sofia continuava falando, continuava perguntando, continuava puxando Raquel pro momento, com uma curiosidade destemida, que não deixava espaço para fuga. E Carlos, quieto e firme do outro lado da mesa, não tentava preencher o silêncio, só deixava ele ficar. Deixava ela ficar, deixava a noite se desenrolar como precisava. Pela primeira vez em anos, Raquel Carter não estava no controle. E de algum jeito, isso não parecia derrota. O garçom trouxe o cardápio. Raquel aceitou sem olhar os preços. Velho hábito. Passou os olhos nas descrições, sentindo que Sofia a observava, com uma atenção que deixava adulto envergonhado. A menina apoiou o queixo nas 2 mãos, e ficou encarando abertamente. Como se Raquel fosse um quebra-cabeça, que ela precisava montar. Carlos olhou para a filha, depois para Raquel, e algo como um pedido de desculpas passou pelo rosto dele. Sofia quebrou o silêncio primeiro. Perguntou qual era a cor favorita da Raquel. A pergunta foi tão inesperada, que Raquel quase riu. Disse azul. Sofia sentiu séria, como se isso confirmasse algo importante, e anunciou que a dela era roxo, não rosa. Porque todo mundo acha que é rosa. Roxo como o céu logo antes de escurecer. Raquel se pegou assentindo de volta, combinando com a seriedade da menina, e percebeu que não lembrava da última vez que alguém perguntou algo, que não fosse sobre dinheiro ou estratégia.
ou projeções de mercado. Carlos pediu para Sofia sem precisar perguntar. Frango empanado e batata frita simples sem molho. Pediu um bife para ele mal passado. E uma salada de acompanhamento. Quando o garçom virou para Raquel, ela hesitou. Normalmente pedia o que parecia apropriado pro ambiente. Hoje ela não sabia o que era apropriado. Pediu o salmão. E devolveu o cardápio. Antes de se arrepender, o garçom sumiu. E o silêncio voltou. Mas agora era diferente. Menos frágil. Sofia perguntou se Raquel gostava de animais. Raquel disse que sim, embora não tivesse nenhum pet. Sofia disse que queria um cachorro. Mas o apartamento deles não permitia. Descreveu com detalhes o tipo de cachorro que teria. Um Golden Retriever. Ou talvez um Husky. Ou na verdade um daqueles pequenininhos fofos, que parecem nuvem. Carlos ouviu com a paciência de quem já escutou essa lista 1000 vezes. Não interrompia. Só deixava a filha falar. E Raquel notou o jeito que ele olhava para ela. O jeito que o corpo inteiro dele amolecia. Quando Sofia sorria. Raquel perguntou para Sofia o que ela queria ser quando crescesse. Sofia disse cientista ou confeiteira. Ou talvez os dois. Ela podia inventar novos tipos de bolo. Explicou. Tipo um que tem gosto de morango. Mas na verdade é feito de espinafre. Para ser saudável. Raquel disse que era uma ótima ideia. Sofia abriu um sorriso enorme. Carlos cruzou o olhar com Raquel do outro lado da mesa. E por um segundo algo como entendimento passou entre eles. Um reconhecimento compartilhado. De que aquela menina era extraordinária. E os dois estavam só tentando acompanhar. A comida chegou. E a conversa entrou num ritmo fácil de quem come. Sofia falava entre mordidas. Fazendo perguntas sem agenda. Raquel gostava de montanha-russa? Já tinha ido pro mar? Qual era a pizza favorita? Raquel respondia a cada uma. Surpresa com quanto tinha esquecido de si mesma. Gostava de montanha-russa. Mas não subia numa fazia 20 anos. Já tinha ido pro mar uma vez criança, em Florianópolis. E lembrava da areia quente demais para andar. Pizza favorita era mussarela pura. E Sofia declarou que era a única resposta certa. Carlos falava menos. Mas quando falava, a voz tinha uma firmeza que Raquel achou estranhamente reconfortante. Ele não tentava impressionar. Não perguntou o que ela fazia da vida. Onde morava? Nenhuma das perguntas que as pessoas fazem, quando tentam encaixar o outro na hierarquia mental. Ele só existia ali do outro lado da mesa. Presente sem pressa. Deixando a noite seguir no ritmo dela. Sofia terminou o frango empanado. E anunciou que precisava ir ao banheiro. Carlos se levantou na hora. Mas Sofia balançou a cabeça. E disse que ia sozinha. Ela tinha 7 anos e meio. Lembrou. Era grande o suficiente. Carlos hesitou. Depois olhou para os banheiros no fundo do salão. Disse para ela voltar direto. Sofia revirou os olhos. Do jeito que criança faz. Quando o pai preocupa demais. Desceu da cadeira. E saiu andando. A presilha brilhante balançando a cada passo. A mesa ficou quieta. Raquel olhou pro salmão no prato. De repente consciente. De como ela e Carlos tinham falado pouco diretamente um com o outro. Ele cortava o bife com precisão cuidadosa. Ela se perguntou se ele se sentia tão estranho quanto ela. Procurou algo para dizer. Algo que não soasse conversa fiada nem intromissão. Perguntou há quanto tempo ele e Sofia moravam na cidade. Carlos levantou os olhos, levemente surpreso, e disse que fazia uns 3 anos. Tinham se mudado do Rio, depois que a esposa dele faleceu. Disse simples, sem drama. Do jeito que a gente fala de fatos. Que viveu tempo suficiente para carregar sem quebrar. Raquel sentiu o ar mudar. Não sabia o que dizer. Condolências pareciam pouco. Silêncio parecia errado. Ela disse que sentia muito. Carlos assentiu, aceitando como provavelmente aceitava. Todas as expressões de pena. Com graça quieta e sem esperar mais. Explicou que a esposa esteve doente por muito tempo. Sofia tinha 4 anos quando ela se foi. Grande o suficiente para lembrar, mas pequena o bastante para as memórias começarem a embaçar. Disse que no começo foi difícil. Aprender a ser pai e mãe ao mesmo tempo. Como fazer trança. Preparar lancheira. Aparecer em eventos da escola. Quando tudo o que queria era sumir na tristeza. Mas Sofia precisava dele. E essa necessidade o puxou para frente. Dia após dia. Até os dias virarem anos. E o peso virar algo que ele sabia carregar. Raquel escutou sem interromper. Não deu conselho.
Não tentou relacionar a experiência dele com nada da vida dela. Só escutou. E Carlos pareceu apreciar isso. Disse que Sofia era o motivo dele levantar da cama, na maioria das manhãs. O motivo de continuar. Ela fazia tudo fazer sentido. De um jeito que nada mais fazia. Raquel pensou nas próprias manhãs. Despertador às 5. Café de pé na janela. E-mail respondido antes do sol nascer. Ela tinha construído a vida inteira para fazer as coisas fazerem sentido, mas nunca precisou de outra pessoa para isso. Carlos perguntou gentil se Raquel tinha família na cidade. Foi a primeira pergunta pessoal dele, e Raquel sentiu as defesas subirem por instinto. Podia desviar, dar uma resposta vaga, e voltar pro terreno seguro, mas algo no jeito que ele perguntou, sem julgamento nem expectativa, fez ela querer responder com verdade. Disse que não. Os pais tinham falecido há anos. Tinham um irmão em Porto Alegre, mas mal se falavam. O trabalho tinha tomado quase toda a vida dela, e quando olhou ao redor, percebeu que tinha construído um império, mas esquecido de construir qualquer outra coisa. As palavras saíram mais cruas do que ela queria. Carlos não correu para preencher o silêncio. Só assentiu, como se entendesse exatamente o que ela quis dizer. Disse que solidão era estranha assim. Podia existir mesmo numa sala cheia de gente, mesmo numa vida cheia de conquistas. Raquel sentiu algo se abrir dentro do peito. Ela tinha passado anos se convencendo de que não precisava de ninguém, de que independência era a mesma coisa que força. Mas sentada ali na frente do Carlos, percebeu que vinha mentindo para si mesma. Ela estava sozinha há muito tempo. Sofia voltou, ofegante e sorrindo, e subiu na cadeira. Anunciou que tinha um aquário gigante no corredor, e que contou 17 peixes, mas um estava escondido. Então talvez fossem 18. Carlos sorriu, e perguntou se ela tinha lavado as mãos. Sofia levantou as duas como prova. O momento passou fácil e quente, e Raquel sentiu o corpo relaxar, de um jeito que não acontecia há anos. Sofia perguntou se Raquel já tinha feito pedido para Estrela Cadente. Raquel disse que não via uma fazia muito tempo. Sofia disse que era triste, porque pedidos eram importantes. Tinha que fazer. Mesmo sem acreditar que iam virar realidade, porque às vezes o universo escutava. Raquel perguntou o que Sofia pediria. Sofia pensou sério, inclinando a cabeça pro lado. Disse que ia pedir pro pai dela ser feliz, não só, tá bem, mas feliz de verdade, do jeito que as pessoas são nos filmes. Carlos olhou para a filha com uma expressão que Raquel não soube nomear. Amor, sim, mas também algo mais fundo. Gratidão, talvez, ou admiração. Ele disse para Sofia que já estava feliz, porque tinha ela. Sofia fez careta e disse que não era a mesma coisa. Queria que ele tivesse alguém para rir junto, quando ela estivesse na escola. Alguém para assistir filme depois que ela dormisse. Alguém que fizesse ele sorrir, do jeito que ele fazia ela sorrir. Raquel sentiu que estava invadindo algo íntimo. Baixou os olhos pro prato, mas sentiu o peso do momento se instalando na mesa. Carlos pigarreou e disse que estava bem, que Sofia não precisava se preocupar com ele. Mas Sofia só deu de ombros, sem convencer, e voltou para as batatas. A conversa seguiu, mas Raquel não conseguia tirar da cabeça que tinha acabado de ver algo dolorosamente honesto. A sobremesa chegou sem ninguém pedir. O garçom explicou que o restaurante dava bolo de chocolate de cortesia para todas as mesas na virada do ano. Os olhos da Sofia brilharam. Carlos agradeceu ao garçom e cortou o bolo em 3 pedaços, empurrando um para Raquel sem perguntar se ela queria. Ela aceitou, e eles comeram em silêncio companheiro, do tipo que não precisa ser preenchido. Sofia perguntou se Raquel acreditava em resoluções de ano novo. Raquel disse que já acreditou, mas parou de fazer, porque nunca cumpria. Sofia perguntou por quê. Raquel pensou. Disse que supunha que sempre fez resoluções sobre trabalho, bater metas de receita, lançar produtos, expandir mercados. Mas isso não pareciam resoluções de verdade. Eram só metas vestidas de promessa. Sofia perguntou o que seria uma resolução de verdade. Raquel não tinha resposta. Ela tinha passado tanto tempo medindo a vida em métricas e marcos, que não sabia mais por o que medir. Carlos disse baixinho que talvez uma resolução de verdade fosse sobre virar alguém, não sobre conquistar algo, sobre ser mais gentil, mais corajoso, mais presente.
Raquel olhou para ele. E ele olhou de volta. E ela percebeu que ele não estava mais falando com Sofia. Estava falando com ela. O restaurante ficou mais barulhento. Famílias terminando as refeições. Pegando casacos. Se preparando pro condom. Sofia pulava na cadeira, perguntando quanto tempo faltava pro meia-noite. Carlos olhou o relógio. E disse uns 40 minutos. Sofia gemeu dramaticamente. E disse que era uma eternidade. Carlos riu. E o som foi quente, desarmado. Raquel percebeu que nunca tinha ouvido ele rir antes. Mudou o rosto inteiro dele. Fez ele parecer mais jovem. Menos cansado. Raquel pediu licença para ir ao banheiro. Andou pelo restaurante. Passando por mesas de gente que se pertencia. E se trancou numa cabine. Ficou ali um momento. Respirando. Tentando processar o que estava sentindo. Não esperava que aquela noite importasse. Tinha vindo pro restaurante por desespero. Por recusa de passar mais um ano sozinha no apartamento. Mas agora sentada com Carlos e Sofia. Ela sentia algo que não sentia há muito tempo. Sentia-se vista. Não como Raquel Carter, CEO. Não como a mulher da capa da Forbes. Só como uma pessoa. Imperfeita, solitária e tentando. Lavou as mãos. E olhou para si mesma no espelho. A maquiagem ainda perfeita. O cabelo impecável. Mas os olhos pareciam diferentes. Mais suaves talvez. Ou mais tristes. Ela não tinha certeza. Secou as mãos. E voltou para a mesa. Quando sentou, Sofia sorriu para ela. Como se tivesse sentido falta. Carlos serviu mais água no copo dela sem perguntar. Era um gesto pequeno. Mas parecia significativo. Como se ele tivesse decidido que ela pertencia ali. Que ela não era só uma estranha. Que eles convidaram por pena. Raquel agradeceu. E ele assentiu. O silêncio entre eles agora era confortável, quase familiar. Sofia começou a desenhar no guardanapo com um giz de cera, que o garçom tinha trazido antes. Desenhou uma casa com telhado triangular, e um sol com raios demais. Desenhou 3 bonequinhos de palito de mãos dadas. Apontou pro mais alto, e disse que era o pai dela. O do meio era ela. O menorzinho, disse, era Raquel. Raquel ficou olhando pro desenho. Pros 3 bonequinhos ligados por linhas cuidadosas, e sentiu algo torcer no peito. Perguntou para Sofia por que tinha feito ela tão pequena. Sofia disse que era porque Raquel parecia triste, e gente triste ocupa menos espaço. Raquel não soube o que dizer. Carlos olhou pro desenho, depois para Raquel, e algo sem palavras passou entre eles. Um reconhecimento, de que a filha dele via coisas, que adultos tentam esconder. O condom começou. Vozes subiram pelo restaurante. Gente se juntando perto das janelas. Para ver os fogos. Sofia agarrou a mão do pai. E puxou ele para a vidraça. Carlos se levantou. Depois olhou para trás para Raquel. Não disse nada. Só esperou. Raquel se levantou devagar. E seguiu eles até a janela. Sofia se posicionou entre os dois. Segurando a mão de cada um. E Raquel sentiu o aperto pequeno e quente. E percebeu que não lembrava. Da última vez que tinha segurado a mão de alguém. A multidão começou a contar. 10, 9, 8. Raquel olhou para as pessoas ao redor. Casais se beijando. Famílias gritando. Estranhos se abraçando. 7, 6, 5. Ela olhou pro Carlos. E ele estava olhando para Sofia. E Sofia estava olhando pro céu. Esperando os fogos. 4, 3, 2. Raquel sentiu o momento se expandir. Esticar. Virar algo que ela ia carregar, muito tempo depois que a noite acabasse. O salão explodiu em gritos vivas, e barulho de rolhas de champanhe. Lá fora, fogos explodiram em ouro e prata, iluminando o céu de São Paulo. Sofia gritou de alegria e pulou, ainda segurando as mãos dos dois. E Raquel se pegou sorrindo. Sorrindo de verdade. Não um sorriso de reunião ou entrevista. Um sorriso real sem guarda verdadeiro. Sofia virou e abraçou o pai primeiro, forte e apertado. Carlos se abaixou e envolveu ela nos braços. Aí Sofia virou para Raquel. Antes que Raquel pudesse reagir, a menina jogou os braços na cintura dela. Raquel ficou parada um segundo, sem saber o que fazer. Depois devagar colocou as mãos nas costas da menina. E devolveu o abraço. A menina cheirava a bolo e shampoo de morango. E Raquel sentiu algo dentro dela se abrir, não com dor. Com suavidade, como algo que ficou trancado tempo demais. Finalmente se soltando. Sofia se afastou e sorriu para cima.
Disse, Feliz Ano Novo. E Raquel disse de volta, a voz grossa. Carlos estendeu a mão. E Raquel apertou. O aperto foi firme e quente. E ele segurou um segundo a mais do que o necessário. Disse que foi bom conhecê-la. E Raquel percebeu que ele quis dizer isso. Não bom para fazer networking. Não bom para ganhar algo dela. Só bom por conhecê-la como pessoa. Numa noite em que os dois precisavam não estar sozinhos. O momento acabou. Famílias começaram a pegar as coisas. O restaurante esvaziando. E a realidade voltando aos poucos. Raquel sabia que devia ir embora. Devia agradecer e sair. E voltar para a vida dela. Mas não queria. Queria ficar naquele bolsão pequeno de calor. Naquela janela breve onde ela não era CEO. Nem bilionária. Nem alguém de quem as pessoas querem coisas. Era só Raquel. E isso bastava. Carlos ajudou Sofia a vestir o casaco. A menina bocejava agora. A energia finalmente acabando. Raquel vestiu o próprio casaco, atrapalhando um pouco nos botões. Agradeceu Carlos por deixar ela se juntar. Ele disse que foi ideia da Sofia. E Sofia, meio dormindo encostada no pai, resmungou que Raquel parecia sozinha. Carlos não corrigiu. Só olhou para Raquel com entendimento quieto. E Raquel assentiu, porque era verdade. Eles andaram juntos para a saída. Raquel não sabia o que dizer. Não sabia como terminar aquilo. Então só andou ao lado deles. Pelo restaurante. Passando pelas mesas vazias. E pelos garçons recolhendo pratos. E saiu pro frio da noite paulistana. O ar bateu como um choque. Frio e limpo. E ela apertou o casaco. Carlos disse boa noite. Sofia acenou sonolenta. E Raquel ficou na calçada, olhando eles irem embora. Um pai e uma filha sumindo na multidão, que comemorava o ano novo. Ela ficou ali muito tempo depois que sumiram, rodeada de estranhos. E percebeu que não estava mais vazia. Não sabia o que era, mas não era vazio. Raquel ficou na calçada. Muito tempo depois que Carlos e Sofia desapareceram na multidão. Gente passava por ela em ondas, rindo, gritando. Braços dados, vozes alegres de festa. Ela nunca se sentiu tão sozinha no meio de tanta gente, mas a solidão agora era diferente. Não era o vazio que carregava há anos, o tipo que fazia ela se sentir, observando a vida por trás de vidro. Era algo mais afiado, mais imediato. A solidão de saber como é o calor, e ter que ir embora dele. Ela pegou o celular para chamar carro, depois parou. O apartamento ficava a uns 15 quarteirões. Ela podia ir andando. O frio ia limpar a cabeça. Precisava pensar. Precisava entender o que tinha acabado de acontecer. E por que importava tanto. Raquel guardou o celular. E começou a andar. O salto batendo no asfalto. No mesmo ritmo dos fogos distantes que ainda explodiam no céu. As ruas estavam um caos. Confete voava como neve. Grupos saíam de bares e restaurantes. Cantando, dançando, tirando foto. Raquel passava por tudo como um fantasma, invisível no casaco caro, intocada pela alegria ao redor. Ela pensou no desenho da Sofia. 3 bonequinhos de mãos dadas. O menor era ela, porque gente triste ocupa menos espaço. Uma criança de 7 anos viu o que Raquel passou décadas escondendo. Chegou no prédio e cumprimentou o porteiro, que desejou feliz ano novo com simpatia profissional. Entrou no elevador e viu os números subirem. 41 andares. Tinha comprado o apartamento cobertura. Há 5 anos. Logo depois da empresa abrir capital. Na época pareceu Vitória. Um monumento a tudo que construiu. Hoje parecia uma gaiola. As portas do elevador abriram direto no apartamento. Janelas do chão ao teto davam para a cidade. E a vista era espetacular. Luzes se estendiam em todas as direções. Brilhantes e infinitas. Raquel andou até a janela. E encostou a mão no vidro. O frio atravessou, entorpecendo a palma. Lá embaixo, a cidade festejava. Lá em cima, o céu escuro, exceto pelos estouros ocasionais de fogos atrasados. Raquel ficou entre os dois, suspensa no silêncio caro. Pensou em se servir um uísque. Pensou em ligar música. Em ligar para alguém. Em checar e-mail. Mas não se mexeu. Só ficou na janela. E deixou ela sentir tudo que vinha evitando. A dor de sentar naquela mesa. O peso do abraço da Sofia. O jeito que Carlos olhou para ela, quando disse que uma resolução de verdade era sobre virar alguém, não sobre conquistar algo. Raquel passou a vida adulta inteira conquistando. Subiu todas as escadas. Quebrou todos os tetos.
Construiu algo que ia sobreviver a ela. Mas quem ela tinha virado? Pensou no irmão em Porto Alegre. Falavam talvez 2 vezes por ano. Sempre breve, sempre educado. Ele tinha convidado ela pro Natal, e ela recusou por causa de reunião de conselho. Depois disso ele parou de convidar. Pensou na amiga da faculdade, que ligava de tempos em tempos, até Raquel parar de atender. Pensou na assistente que trabalhava para ela há 6 anos, e sabia o pedido de café dela, mas não a cor favorita. Raquel tinha construído muros tão altos, que ninguém conseguia escalar, e agora estava presa dentro. A cidade embaçou. Raquel percebeu que estava chorando. Não lembrava a última vez que chorou. Talvez no enterro da mãe, há 8 anos. Talvez nem lá. Estava ocupada demais gerenciando logística, garantindo que tudo fosse resolvido, mantendo o controle. Controle tinha sido a religião dela, a segurança dela, mas não a manteve segura. Só a manteve sozinha. Raquel limpou os olhos e foi para a cozinha. Serviu um copo d'água e bebeu em pé no balcão. O apartamento silencioso, só o zumbido da geladeira e o som distante da cidade lá embaixo. Pensou no que Sofia disse, que a gente tem que fazer pedido, mesmo sem acreditar que vai virar realidade, porque às vezes o universo escuta. Raquel não acreditava em pedido, acreditava em estratégia e execução, resultados mensuráveis. Mas ali, na cozinha vazia, no primeiro dia do ano novo, ela se pegou desejando mesmo assim. Desejou ter pedido o telefone do Carlos. Desejou ter dito algo além de obrigada. Desejou poder voltar para aquela mesa e ficar lá só um pouco mais, no calor de pessoas que não tinham nada a ganhar com ela. Mas desejo não funciona assim. O momento acabou. Carlos e Sofia deviam estar em casa agora, provavelmente se preparando para dormir, e Raquel estava ali, sozinha no palácio de vidro e aço. Pensou na segunda-feira. O escritório ia estar vazio. A maioria ainda em férias, mas ela ia estar lá. Sempre estava. A agenda de janeiro já estava cheia. Reuniões, ligações, decisões, que iam moldar o próximo trimestre. Ela conseguia ver o ano se estendendo à frente, mês após mês da mesma rotina disciplinada. Acordar às 5, trabalhar até às 8, dormir, repetir. Sempre tinha sido suficiente antes. Agora parecia pena de prisão. Raquel voltou para a janela. Os fogos tinham parado. A multidão diminuindo. A cidade começando a entrar nas horas quietas, entre festa e ressaca. Encostou a testa no vidro e fechou os olhos. Pensou no Carlos dizendo que solidão podia existir, mesmo numa sala cheia de gente, mesmo numa vida cheia de conquistas. Ele tinha entendido, tinha vivido, mas também tinha encontrado um caminho, porque tinha Sofia, tinha alguém para levantar por ela, alguém que precisava dele. Raquel tinha construído uma empresa que empregava 3.000 pessoas, mas nenhuma delas precisava dela. Não de verdade. Precisavam da CEO, da estratégia, da visão, do capital. Mas não precisavam da Raquel. Abriu os olhos e olhou pro reflexo no vidro. Parecia cansada, mais velha que os 42 anos. A mulher que olhava de volta. Tinha tudo o que trabalhou para ter, e nada do que realmente queria. Pensou no que seria uma resolução de verdade. Não meta de receita. Não plano de expansão. Algo que significasse que ela não ia passar a próxima virada do ano, parada sozinha nessa janela. Pensou em ser mais gentil, em ser mais corajosa, em ser mais presente. Como Carlos disse. O que isso queria dizer? Ela trabalhava 80 horas por semana. Respondia e-mail à meia-noite. Participava de toda reunião. Revisava todo o relatório. Tomava toda decisão. Como podia ser mais presente? Mas sabia que não era isso que ele quis dizer. Era sobre estar presente na própria vida, não como CEO, como pessoa. Pensou em ligar pro irmão, não para dar notícia ou conversa educada, mas para conversar de verdade, para perguntar como ele estava, para dizer que sentia falta, para pedir desculpa por ter perdido o Natal. A ideia aterrorizava. Vulnerabilidade nunca fez parte do vocabulário dela. Ela construiu a carreira sendo inabalável. Admitir fraqueza parecia fracasso. Mas talvez esse fosse o problema. Talvez força não fosse nunca precisar de ninguém. Talvez fosse ter coragem de admitir que precisava. Ela pegou o celular, quase 2 da manhã, tarde demais para ligar para alguém, mas abriu as mensagens e achou o nome do irmão. Começou a digitar, parou,
Começou de novo. Escreveu que estava pensando nele, que esperava que tivesse tido um bom ano novo, que gostaria de visitar algum dia, se ele estivesse aberto. Leu a mensagem 3 vezes, o dedo pairando no enviar. Parecia pequeno, insuficiente. Mas era algo. Apertou enviar. Antes de mudar de ideia. A mensagem foi. Raquel largou o celular. Não esperava a resposta naquela noite. Talvez nem amanhã. Mas tinha feito algo que nunca fazia. Tinha estendido a mão. Tinha admitido, da forma mais pequena possível, que queria conexão. Não era muito, mas era um começo. Raquel foi pro quarto e tirou o vestido. Pendurou com cuidado no armário, ao lado de dezenas de vestidos caros, que usava em eventos que não importavam. Colocou uma camiseta velha e se enfiou na cama. Os lençóis frios, o quarto escuro. Mas Raquel não se sentia vazia mais. Sentia outra coisa, algo desconfortável e incerto, quase como esperança. Pensou no desenho da Sofia. 3 pessoas de mãos dadas. Pensou no sorriso do Carlos, quando a filha ria. Pensou no abraço da Sofia. Bracinhos apertando forte a cintura dela, confiantes e sem medo. Raquel passou tanto tempo acreditando que não precisava dessas coisas, que conexão era distração, que amor era risco. Mas naquela noite, ela teve um vislumbre de algo diferente. Uma vida onde as pessoas te convidam para a mesa, não pelo que você pode fazer por elas, mas porque te viram sozinha e acharam que você merecia mais. Raquel fechou os olhos. Não sabia se ia ver Carlos e Sofia de novo. Não sabia se ia conseguir mudar, ou se ia cair nos mesmos padrões, que a mantiveram segura e sozinha por tanto tempo. Mas sabia de uma coisa. Não queria passar mais um ano assim. Não queria construir impérios. Se isso significasse viver neles sozinha. Dinheiro comprava quase tudo, mas não comprava um lugar na mesa de alguém. Não comprava o calor de um abraço de criança. Nem um entendimento quieto nos olhos de um estranho. Não comprava pertencimento. E pela primeira vez na vida, Raquel Carter entendeu que pertencimento era a única coisa que importava. Todo o resto era só barulho. Ela adormeceu pensando em bonequinhos de palito de mãos dadas. E quando acordou na primeira manhã do ano novo, não pegou o celular, andou até a janela e olhou para a cidade ainda dormindo, ainda se recuperando da noite anterior. Pensou em resoluções, em virar alguém em vez de conquistar algo, e fez uma promessa para si mesma, não de ser perfeita, não de ter todas as respostas, só de tentar, de estender a mão, de deixar as pessoas entrarem, de ocupar espaço, não porque era poderosa, mas porque era humana, e isso bastava. O sol subiu devagar sobre São Paulo, frio e brilhante, e Raquel ficou na janela, e assistiu ele subir. Um ano novo, um recomeço. Não porque o calendário disse, mas porque ela finalmente decidiu que merecia um. Essa história é um lembrete quieto e poderoso, de que sucesso não vale nada sem conexão humana, e de que um pequeno gesto de bondade pode mudar uma vida. Se essa noite te tocou, deixa o like para apoiar histórias com coração e significado. Se inscreve no canal para mais histórias inesquecíveis sobre solidão, esperança e segundas chances. Fim.